Leiamos o texto, livro de Ruth, capítulo 1. Apenas o versículo 18. Cadê o meu pedestal, hein? Está vindo aí? Diga para alguém ao seu lado, é muito bom. Diga para alguém ao seu lado, é muito bom estar adorando a Deus com você. Livro de Ruth, capítulo 1, verso 18. Diz assim a palavra do Senhor. Quando viu que estava firmemente decidida a ir com ela, deixou de insistir. Quando viu que estava firmemente decidida a ir, deixou de insistir com ela. O livro de Ruth é de uma peculiaridade singular. A história do povo Israel se desenvolve no período do Antigo Testamento dentro de um contexto cultural, social e religioso, onde o valor da mulher não era de fato reconhecido, com poucas e raras exceções, mas num contexto geral, dentro daquela cultura, daquele modelo de sociedade, daquele modelo religioso, a mulher ficava relegada sempre a segundo plano. E é lindo abrir a Bíblia no Antigo Testamento e encontrar dois livros, apesar de todo esse contexto dificultoso, nós temos na Bíblia o livro de Esther e o livro de Ruth. Hoje isso seria absolutamente normal. Hoje as mulheres escrevem livros. Mas dentro daquela cultura, daquele modelo, é algo extraordinário mesmo. Você encontrar entre os 39 livros do Antigo Testamento, dois livros com duas mulheres sendo protagonistas na história. O livro de Ruth é reconhecido por renomados escritores pelo mundo como uma obra-prima em miniatura. Esse é o título que alguns escritores mundialmente renomados deram ao livro de Ruth. A obra-prima em miniatura da literatura mundial. Um livro com apenas 4 capítulos, mas de uma beleza narrativa e até poética tão grande, que é impossível ler esse livro sem, de repente, derramar algumas lágrimas. A história nos toca, as expressões ao longo dele nos tocam, a fidelidade de Ruth nos toca, a fidelidade de Boaz ao pacto do levirato nos toca, nos emociona. Provavelmente, o autor desse livro tenha sido Samuel. Não se sabe ao certo, mas
provavelmente Samuel tem escrito o livro. Há uma diferença grande de tempo entre o tempo em que Ruth viveu e o tempo em que o livro foi escrito. O verso 1 do livro diz que a história se passa no período dos juízes, no período teocrático. Mas o livro, a história de Ruth, de fato, só será registrada quase 300 anos depois, no período monárquico. Mais precisamente, no período do reinado de Davi. O texto diz que houve fome em Belém. E quando você considera que essa história se passa no livro dos juízes, você já entende o contexto da fome. Porque o período dos juízes foi um período crítico, de desordem social e de grande idolatria em Israel. Quando você lê o livro dos juízes, você vai encontrar Deus enviando juízos a todo momento sobre o povo de Israel. Sim ou não? Então, você relaciona essa fome com o período dos juízes, o que vem a ser esta fome? Mais uma punição de Deus ao povo de Israel por sua desobediência. E no meio desse período de juízo, de fome, está a história de Ruth. O livro tem vários temas maravilhosos. Por exemplo, a graça de Deus é revelada nessa história de uma forma impactante. Vejamos. Essa família foge de Belém em busca de comida, e quando chega em Moabe, essa família se une com estrangeiros para suscitar descendência. É uma fuga por comida e é uma fuga por descendência. A fuga para Moabe não trouxe solução nem para uma coisa nem para outra. Mas não é que mais uma vez Deus surpreende e usa alguém completamente improvável para trazer essa ânsia à existência? Porque a provisão por comida e descendência não veio pela atitude precipitada de Noemi, mas veio pela obediência, a lealdade e a fidelidade de Ruth. Por meio de Ruth, Deus proveu as duas coisas, sim ou não? Proveu alimento e proveu descendência. E que descendência? Outro tema forte neste livro é a providência divina. Providência divina. Perceba, o livro se encerra dando o registro da linhagem do rei Davi e posteriormente do Messias. É assim que termina o livro, com o início da linhagem davídica. De onde virá? O Messias. Pastor, onde é que está a providência de Deus aqui? O povo só irá pedir um rei mais ou menos 300 anos depois. Mas antes que Israel pedisse um rei, Deus já havia dado um rei. Bisneto da irmã Ruth. Eu já estou pregando e vos declaro nessa já tarde abençoada, preste bem atenção nisto, antes que Israel pedisse um rei, Deus já havia provido um rei. Deus não trabalha com base nos nossos anseios. Deus trabalha com base em propósitos pré-determinados e eternos. Tem alguém que pegou isso aí? Eu vou repetir. Deus não trabalha pautado em nossos anseios.
Deus trabalha com base em propósitos pré-estabelecidos. Deus não trabalha em cima do que nós pedimos ou achamos que necessitamos. Ele enxerga nossas necessidades antes que nós mesmos as enxerguemos. E Ele já está provendo nessa manhã o melhor para o seu povo. Quantos podem adorar aí? As palavras-chave do livro de Ruth são amor, bondade, fidelidade, lealdade. Ruth é sinônimo de lealdade. Sinônimo de lealdade. No tempo em que os juízes julgavam a terra, houve fome em Belém. Os irmãos sabem que a palavra Belém significa casa do pão. Me ajude e repita após mim, para gravar. Eu digo e você repete. Na casa do pão também falta pão. O que é que algumas pessoas têm dificuldade, mas precisam entender? É que a fé não nos blinda, não nos isenta dos problemas. A fé nos capacita a encarar os problemas, a superar os problemas, a enfrentar os problemas. Vida com Deus não é um jardim cheio de margaridas, crisântemos, bromélias, orquídeas e borboletas multicoloridas voando de um lado para o outro, e os crentes dizendo como é bom ser crente, eu não tenho problemas. Não, isto não é evangelho. Evangelho e lágrimas caminham juntos. Ser crente é ter problema, renunciar o mundo por Cristo é ter problema, intimidade com Deus nesse tempo caótico é problema. Mas eu vim aqui profetizar de Deus para a tua vida. Problemas temos, tivemos e teremos, mas venceremos todos, na autoridade daquele que é em nossas vidas o provedor. Bem declarou o salmista: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. E declara mais uma, declara no Salmo 34, 19, e depois melhora até um pouco mais no Salmo 50, verso 15. Quando na boca de Davi, o Espírito Santo que inspirou a Bíblia diz assim: invoca-me, invoca-me, invoca-me no dia da tua angústia, e eu te livrarei, diz o Senhor. Não existe evangelho sem problema. Evangelho sem problema é evangelho sem cruz. E evangelho sem cruz não é evangelho. Quantos dizem amém? A fé não nos isenta dos problemas. Ela nos capacita a enfrentá-los e vencê-los. O texto diz que esta família foge de Belém e vai para Moabe. Dois pecados. Dois pecados. Repita comigo, dois pecados. Um pecado só já é ruim, imagine dois pecados. Aqui tem um pecado dentro de outro. O primeiro pecado é fugir. O segundo pecado é para onde se foge. Sua Majestade, o Espírito Santo, me inspira e me dá autoridade para vos dizer: fugir de problemas não resolve problemas. Fugir de crises não resolve crises. A fuga não resolve os problemas, multiplica-os. A fuga não resolve as crises, agrava-as ainda mais. Eu vim aqui nesta tarde para te dizer:
Aconteça o que acontecer, não fuja da crise, encare a crise, encare o problema, não importa o tamanho do gigante, não interessa quantos metros ele mede, o que interessa é o tamanho do Deus a quem você serve. Não fuja do gigante, encare o gigante, parta para cima do gigante, arrebente ele no meio, na autoridade do nome de Jesus, e cante o hino da vitória do outro lado. Fugir não traz crescimento. Fugir não traz crescimento. Nunca trouxe, nunca trará. Fugir não traz experiência. Que a única experiência que o crente vai adquirir fugindo é de ser um fujão. E fujão na Bíblia você já sabe, só tem um caminho para ele, é na barriga do peixe. Aleluia. Eu tenho uma mensagem de Deus nessa manhã. Quando pessoas são recrutadas, normalmente se pede experiência, sim ou não? Não é assim no mercado de trabalho? Normalmente, quando se recruta alguém, pergunta qual a sua experiência. No reino não é diferente. O reino está recrutando, mas não está recrutando neófitos, imaturos, inexperientes, gente mimada, gente vitimista. Não, o reino está recrutando quem tem experiência. E só existe um lugar para o crente adquirir experiência. Não é nas faculdades, nem nas academias. É no deserto de Deus. No seminário você aprende teologia. Experiência você só adquire no deserto. Aleluia. E aí o céu pergunta, qual a sua experiência? E aí alguém no perfil da nossa irmã Noemi, como é que responderia essa pergunta? Alguém com o perfil de Noemi, responderia como? Eu tenho experiência em fuga. Mas essa vaga não é para ser piloto de fuga. Não é um grupo de pessoas que vai assaltar uma agência bancária e precisa de um piloto especialista em fuga. Essa vaga é para o reino. Especialista em fuga não tem vaga no reino. Tua carteira nunca será assinada como piloto de fuga. Tua carteira será assinada como profeta de Deus forjado no deserto. Aleluia. Qual sua experiência no reino? Essa não vale. Experiência em fuga não vale. Posso falar qual é a outra experiência que não vale? Posso falar? Sabe qual é a outra experiência que não para nada serve no reino? É a experiência de contar as experiências dos outros. Eu vou repetir. Experiência que para nada vale no reino é experiência de contar as experiências dos outros. Eu vou contextualizar na Bíblia que fica melhor. O texto de Gênesis 25 diz assim: houve uma grande fome na terra nos dias de Abraão. E Abraão desceu ao Egito. Desceu ou não desceu? Desceu. E foi abençoado no Egito. Você vira a página, é só uma página, só um capítulo. No primeiro versículo do capítulo 26 do Gênesis está escrito: após a morte de Abraão, o Senhor
apareceu a Isaac. O Senhor fez o quê, irmã? Redobre a sua atenção. São pérolas. Redobre sua atenção. Não procure na Bíblia, porque você não vai achar. Em nenhum outro momento da história desta família, Deus falando com Isaac, a não ser aqui. Esta é a primeira vez que Deus conversa com Isaac. Nunca. Enquanto Abraão viveu, Deus nunca falou uma só vez com Isaac. Deus só se revela a Isaac. Agora vamos conversar. Vem cá, menino. Agora é eu e você. Só depois que Abraão morre. Essa é a primeira coisa importante. E se você quiser, pode dar uma olhadinha, porque a regra se repete com Josué. Deus só fala com Josué no capítulo 1 de Josué, depois que Moisés morre. Procura na Bíblia, você não vai achar. Enquanto Abraão era vivo, Deus não falava com Isaac, falava com Abraão. Enquanto Moisés era vivo, Deus não falava com Josué, Deus falava com Moisés. Quem é espiritual já está entendendo. Deus nunca teve essa de chamar alguém para ficar de muleta, encostado no chamado de outro, vivendo das experiências do outro. Deus tem particularidades específicas com cada um. Josué, sim, senhor. Está feliz, Josué? Estou. Mas se eu pudesse fazer uma reclamação com o senhor, posso? Só umazinha. Tá bom, Josué, faça. É que 40 anos sendo diácono, o senhor nunca falou comigo, é a primeira vez. Quarenta anos dizendo, sim, senhor, seu Moisés, sim, senhor, seu Moisés, sim. Ah, deixa eu falar, tem gente na igreja que diz assim, eu estou há tanto tempo nessa igreja e ainda sou diácono. Eu estou há tanto tempo nessa igreja e ainda sou... Olha, a partir de hoje, você não vai dizer mais isso. Em nome de Jesus, você vai dizer assim, graças a Deus, eu já sou diácono. E você nunca mais vai dizer, eu já tenho 5 anos e não saio de diácono. Você nunca mais vai dizer isso também, sabe por quê? Porque Josué deu uma surra em você. Josué foi diácono por 40 anos. Aquieta o teu coração, porque quem tem chamado não tem pressa. Quem tem chamado não se apressa. Quem tem chamado não corta atalho. Quem tem chamado não puxa tapete de ninguém. Quem tem chamado espera. Dê glória a Deus que eu vou beber uma água aqui. Qual é a experiência que para nada vale no reino? A experiência de viver de experiências dos outros. Houve fome nos dias de Abraão. E Abraão desceu ao capítulo 26, verso 1. Já disse a primeira parte do versículo. Deus só falou com Isaac depois. Agora na parte B está escrito assim. E Deus disse a Isaac, não desças ao Egito. Mas papai desceu. Isso é implicância comigo? Por que papai pode e eu não posso? Isaac, filho de peixe, pode ser peixinho, mas filho de Abraão não é Abraãozinho não, Isaac. Começa a caminhar comigo e ter tuas próprias experiências. Não vem não.
Bracia, andarabanto, que me nasce, tchu que mante faio, nurievas. Sabe por que eu nunca falei com você antes, Isaac? Porque eu não tenho 2 líderes de uma vez, eu só tenho um líder. Eu trabalho com etapas, eu trabalho com ciclos, eu trabalho com ordem. O ciclo de Abraão terminou, o teu ciclo começa agora. Está dentro? Está disposto? Então vamos lá. Quer conhecer o Deus que teu pai conheceu? Não por tabela, como foi lá no Moriá. Você foi coadjuvante, mas ali o personagem, o protagonista é Abraão. Você pegou uma casquinha ali, mas agora é tete a tete. Quer conhecer o Deus que teu pai conheceu? Quer viver as experiências que ele viveu? Quer ver as coisas extraordinárias que ele viu? Aprenda a andar como ele andou. Esquece o que você sabe e faça o que eu te mando. Não desças ao Egito. Mas, Senhor, no Egito tem comida. Eu sei que tem. É porque o rio Nilo, o senhor sabe, né? A terra seca, mas o Egito é autossustentável por causa do Nilo. O senhor sabe que os egípcios até adoram o rio Nilo como uma divindade, porque seca tudo, mas o Nilo não seca. Deus, eu tenho dinheiro e o Egito tem comida. Eu vou para o Egito. Deus disse, não vai não. Se você quiser conhecer o Deus que teu pai conheceu, você vai ter que aprender a fazer o que ele fez. Andar por fé e na contramão das coisas naturais. Isaac, se você quer matar a fome, vai para o Egito, pare no primeiro self-service sem balança que você encontrar e enche o bucho. Mas se você quer viver o sobrenatural, obedeça a minha voz. Não desças ao Egito, não desça. Levanta a mão, eu vou profetizar. Eu preciso correr. Eu estou profetizando sobre as mulheres de Deus do Ousadas 2025. Vocês irão viver experiências extraordinárias. Pessoas que admiramos, temos. Pessoas que são referência, temos. E é bom ter referência. Mas Deus irá vos dar experiências próprias. Tem um oceano de Deus chegando para se derramar sobre essas mulheres. Quantos podem adorar? Quantos podem adorar? O estoque de Deus nunca fica zerado. Deus tem sempre coisa nova. Novas revelações, novas mensagens, novas ministrações, novos mistérios, porque Ele é mistério dentro do mistério. Se prepare, porque tem coisa nova de Deus. Deus vai te usar como não usou ninguém, porque você não é Xerox, tu és um original na mão dEle. É de uma forma específica que Ele vai lhe usar. Aleluia. Repita comigo. Pior que fugir é para onde se foge. Quantos pecados? É um pecado 2 em 1. O primeiro pecado é fugir. E o segundo é para onde se foge. Eu estou pregando para uma igreja sábia na palavra. Vocês sabem que na Torá Deus disse assim: Moisés, se algum estrangeiro quiser se circuncidar e fazer parte do povo Israel, circuncida-o e aceita-o na congregação. Mas se um moabita quiser fazer isso, não aceite. O moabita não entrará na congregação dos filhos de Israel, porque suas condutas são abomináveis perante os meus olhos, e eles irão corromper o vosso coração. Capítulo 23 do livro de Deuteronômio. Moisés, tem mais. Sabe por que eu não quero que aceite o moabita?
Porque, Moisés, quando vocês saíram do Egito, eles não deixaram que vocês passassem pela terra deles. Moisés, por um lado foi até bom, porque eu pude mostrar a minha glória, mostrar que comigo ninguém pode, e abrir o mar vermelho para vocês passarem. Foi até bom. Ajuda o pregador, aquieta teu coração. Ajuda aí o pregador, vai. Diga para a pessoa ao seu lado, aquieta o teu coração. Há males que vêm para bem. Pela ótica do inferno, diga, pela ótica do inferno, esse vento é para te derrubar. Mas pela ótica de Deus, vai ser para te levantar, para te impulsionar. Entendeu? Era para frustrar o êxodo. Vamos frustrar o êxodo. Se eles não puderem passar por aqui, o faraó os alcança. Se eles tiverem que rodear, como rodearam, eles vão se cansar e faraó pega eles no meio do caminho. O objetivo aqui é frustrar, mas não frustrou. Tornou o milagre da libertação ainda maior. Eu profetizo sobre a tua vida aqui nesta manhã. Tudo que o inferno levantou contra a tua vida, Deus não vai. Deus já pegou a maldição. Vai transformar em bênção. E o nome dele vai ser glorificado. Ninguém vai entender nada e você vai adorar a Deus. Não aceite o Moabita, Moisés. Porque eles não deixaram que vocês passassem pela terra deles. Não aceite o Moabita, porque foi um rei Moabita que contratou Balaão para amaldiçoar o meu povo. Não aceite o Moabita, porque os moabitas se juntaram com os amonitas e os edomitas e atacaram o meu filho Josafá. Esse povo não pode entrar na congregação. Mas, aí dá glória a Deus só se você entender, mas aí vem a graça, que transforma a maldição em, onde abundou o pecado, para onde Noemi fugiu? Para Moabe. Olhe para mim, eu já estou caminhando para concluir. Tinha todas as razões do mundo para não fugir. E tinha mais razões ainda para não fugir para Moabe. Mas fugiu. A pergunta é, o Espírito do Senhor colocou essa pergunta no meu coração nesta madrugada, quando estava preparando esta mensagem para compartilhar com os amados. E a pergunta é, nos momentos de dificuldade e crise, onde você tem se refugiado e com quem você tem buscado conselhos? Teve um meu Deus lá atrás. Assembleia de Deus tem essas coisas. Meu Deus, isso é coisa de pentecostal, né? É por aí, Jesus. Eu vou ser direto, eu preciso ser direto, sem rodeios, rápido e rasteiro. Vou repetir a pergunta. Nos momentos das crises que você passa, dos processos que Deus estabelece que você precisa passar, onde você busca refúgio e com quem você pede conselhos? Segura aí. Maduros ouvem conselhos, meninos ouvem palpites. Eu vou repetir. Maduros ouvem conselhos, meninos vão atrás de palpite. Não ouça palpite, ouça conselho. Pare de dar crédito para quem não merece crédito. Pare de ouvir palpite de quem não tem conselho para dar. Tem glória a Deus aí ou não tem?
Conselho é uma coisa, palpite é outra coisa. Eu amo Salomão. Salomão, na multidão de conselhos, há sabedoria. Se há sabedoria nos conselhos, conselhos só podem ter origem em pessoas sábias. Sábios ouvem conselhos, meninos espirituais ouvem palpite. E aí, o que você acha que eu devo fazer, hein? No seu lugar, eu faria assim, eu faria assado, eu faria frito, eu faria ensopado. É aquele famoso, se eu fosse você. Eu estou pregando aqui, Igreja do Cordeiro, na revelação do Espírito Santo. Sabe o que vai acontecer se você não parar com isso? Você vai decretar falência do teu casamento. Você vai decretar falência da tua família, do teu ministério e do projeto que Deus tem contigo. Para de ouvir palpite! É o famoso, se eu fosse você. É assim que pessoas sábias orientam? Não. A orientação do sábio não parte de si mesmo. A orientação do sábio vem do rolo do livro. Quer conselho? Busque com espirituais. De preferência com alguém que seja mais espiritual que você. Quer conselho? Busca gabinete pastoral. Quer conselho? Busca conselho aonde existe conselho. Aleluia. É um mocotó com jiló e pimenta. Mas é bom, é saudável. Dói, mas cura. Onde você tem se refugiado? Na hora do vento, você vai para a rede social e pede socorro? Socorro, quem poderá me salvar? Perdi meu chão. Eu tenho 10 mil amigos aqui, não vai ter meia dúzia que vai orar por você. Refugia-te em Deus, porque na Bíblia escrito está, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra, que sombra melhor que essa? A sombra do Onipotente descansará. Meninos, correm atrás de profetas. Olhe para mim, por gentileza. Profetas ainda hoje há, mas são raros. Eu vou repetir. Profetas ainda os há, mas cada vez se tornam mais raros. Gente para jogar conversa fora, contar história, ler CPF, soprar em microfone, isso aí está sobrando. Eu estou falando de profeta dentro do crivo bíblico. Saudade do tempo. Olha que eu não estou tão velho assim, mas aceitei Jesus bem jovem. Graças a Deus, eu peguei um tempo de efusão do Espírito na Assembleia de Deus no Brasil. Saudade do tempo em que a irmãzinha do coque dizia assim, ó, Deus mostrou ele colhendo uma flor. No outro dia, velório. Meninos correm atrás de profetas. Crentes maduros buscam direcionamento na palavra. Na palavra. Na palavra. Mas, pastor Juliano de Paulo, o senhor não crê em profecia? Creio. O senhor não crê em profecia? Creio. Creio em profecia e creio na Bíblia. E na Bíblia está escrito que não se deve correr atrás de profeta. Quando Deus quer falar, não é o crente que vai atrás do profeta, é Deus que traz o profeta até o... Aleluia. Na terra de Moabe, 10 anos, quantos anos? 10 anos. E lá em Moabe, Noemi ouviu a notícia
de que o Senhor havia visitado Belém. E o povo estava tendo abundância de pão. Escute isso, rápido. Qual foi a notícia que chegou em Moabe? Que Deus visitou Belém com pão. Na casa do pão falta pão? Falta. Mas quem não foge e permanece na casa do pão, daqui a pouco está colhendo novamente. Alguém entendeu isso aí? Que notícia é essa que Noemi está recebendo? Parafraseando, a notícia é essa aqui, Noemi. Aqueles que não fugiram como você fugiu, aqueles que não abandonaram Belém como você abandonou, o contexto deles é o total oposto do teu. Tu estás aí viúva, desamparada, sem filhos, sem marido, sem nada, e aqueles que resistiram ao tempo da prova estão colhendo com abundância. O que Deus está dizendo? Não fuja do problema. Quem foge do problema, multiplica o problema. Quem encara o problema, vê a mão de Deus trabalhar poderosamente. Ruth, Noemi e Orfa voltam para Belém. Escuta isso. Vocês conhecem a história. Eu estou pregando aqui tudo que vocês já sabem. E o texto diz que Noemi diz, é melhor vocês voltarem, minhas filhas. Eu estou no vento, quem estiver comigo está no vento. Olha a situação. Eu sou viúva e velha. Vocês são viúvas e são estrangeiras. Todos nós aqui sabemos o contexto de uma mulher viúva naquela cultura. Viúva sem marido, sem irmão ou sem filho. O que é que uma viúva precisava para sobreviver naquela cultura? Precisava de um homem. Um pai, ou um marido, ou um irmão. Essas três mulheres, nenhum dos três elas têm. Elas não têm pai, não têm marido, não têm. Só sobreviveriam vivendo da caridade ou se prostituindo. Era essas duas, meretrício ou caridade pública. Então é isso que a Noemi expõe para elas. Para mim já é difícil. E para vocês que são estrangeiras, piorou. E elas levantam a voz e choram. E a Orfa, irmã de Noemi, diz assim, duvido abandonar a senhora. Abandono não. E a Noemi diz assim, vai ser melhor para você. E a Orfa diz assim, tá bom, já que a senhora insiste, eu vou embora. Tem gente que é assim, desiste com muita. Por que esse livro se chama livro de Ruth? Por que esse livro se chama livro de Ruth? Ela tinha 2 noras. Por que leva o nome de Ruth? Porque Orfa desistiu. Ajuda o pregador, diga assim, ó, ajuda o pregador, diga assim, ó, quem desiste não escreve história. Quantas vezes a Bíblia cita novamente o nome de Orfa? Nenhuma só vez. Mas o nome de Ruth está no livro. E para fechar com chave de ouro, está na genealogia do Filho de Deus. Quem persevera, escreve história. Levante suas mãos, por gentileza. Você pode não ser famoso, conhecido, nem reconhecido, mas através de você, Deus está escrevendo lindas histórias. Adore o nome do Senhor. No capítulo 13 do livro dos Números, Moisés enviou 12 espias. Quantos espias? Olhe para mim aqui. Eu duvido. Eu sou crente, mas eu duvido que alguém neste recinto. Quantos espias? 12. Eu duvido que alguém neste recinto, sem abrir a Bíblia, hein, me diga o nome de um espia que nem seja Josué e que nem seja Caleb. Duvido.
Não é que você é preguiçoso, não lê Bíblia. Não. Nós lemos esse capítulo 13 de Números quantas vezes forem possíveis. São 12, está lá o nome de cada um e a tribo a cada qual um deles pertence. Mas daqui a pouco a gente só se lembra de um tal de Caleb de Judá no versículo 6 e de um tal de Oséias da tribo de Efraim no versículo 8. Os outros são completamente esquecidos. Sabe por quê? O Espírito me disse, e eu vou compartilhar com você. Ninguém se lembra de quem desiste. Aleluia. Quer ser esquecido? Se você desistir, você será esquecido. Vai ser lembrado, vai ser lembrado, vai ser lembrado. Vai chegar o dia em que você não vai estar mais aqui, mas alguém que é fruto do legado da tua fé vai resgatar a história do teu nome. Alguém vai abrir a boca para dizer: esse aí é filho de irmã fulana, é filho do pastor Beltrano, esse aí é filho da... Quem persevera escreve história, quem persevera escreve história, quem persevera escreve história. A paz do Senhor, Noemi. Que Noemi o quê? Estou correndo, tá? Sintetizando ao máximo. Que Noemi o quê? Noemi é passado, agora é Mara. E aqui surge uma pergunta. Vocês vão ver essa família em algum momento orando a Deus? Pedindo direção, permissão para fugir? Sabe por que quem foge não ora pedindo permissão a Deus? É porque Deus dá permissão para tudo, menos para fugir. Então o fujão ele nem ora. Olhe para mim, você vai ver Jonas orando, pedindo permissão a Deus para fugir. Fujão não ora, porque Deus não permite, não aprova a fuga. A ordem dele não é fugir, é avança, 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 avança. Sim ou não? Sim ou não? Piairote, Migdol à direita, Baal-Zefon à esquerda, Faraó atrás e na frente o mar. O que Deus mandou fazer? O senhor avançar? Mas vai que o resto eu faço. E aí quando eu vejo Noemi, olhe para mim, o El Shaddai só tem me dado amargura. Vou até mudar meu nome. Agora é Mara, amarga, azeda, vinagre. E aí o Espírito me disse: meu filho, o pecado da minha filha Noemi é um dos pecados mais antigos do mundo. Para que assumir a culpa pelos erros, se eu posso colocar a culpa nos outros? Está falando muito. Pastor João de Paulo, o que é isso? Isso aqui é herança do pecado adâmico. Qual foi uma das primeiras consequências do pecado de Adão? Adão, o que houve aí? A mulher que o Senhor me deu, ué. Sim ou não? Como é que funciona a mente do rebelde? Para que assumir meus erros se eu posso colocar a culpa em outro? Não tem mais marido para Noemi culpar. Não tem mais filho para Noemi culpar. Aí diz, vou culpar a Deus, está tudo certo. Aleluia. O recado é esse. Hoje, agora, o espírito do vitimismo, em nome de Jesus, eu estou profetizando aqui. O espírito do vitimismo vai receber ordem de despejo
da vida de pessoas aqui. Chega de vitimismo, chega de mimimi, chega de chororô. Arregaça a manga, levanta a cabeça, para de se vitimizar e assume identidade de crente em nome de Jesus. Tem alguém entendendo o que Deus está falando aí? Chegou aí, deixa eu ver se chegou. Aqui do meu lado direito, chegou? Se chegou, recebe. Chegou aí? Aqui do meu lado esquerdo, chegou? Chegou? Eu vou profetizar aqui nessa manhã. Foi o pregador que escreveu. Eu vi uma coisa debaixo do sol. O que você viu? Eu vi que não é dos ligeiros a corrida, não é dos fortes a vitória, não é dos sábios o pão, e não é dos entendidos em favor. Sabe o que eu vi? O tempo e a oportunidade Deus dá para todos. Entra na brecha nessa manhã. Para com essas desculpas esfarrapadas. Mas a irmã fulana tem dom para isso. Mas o fulano teve sorte. Não é sorte nem é dom. Isso é desculpa de gente acomodada, que não quer sair da zona do conforto e se aventurar no oceano da fé. Entra no oceano da fé, porque Deus faz. Aleluia. Mas fulana é porque tem dom. Que dom o quê? Não é dom, é necessidade. Não é sorte, é a mão de Deus. Fulano, você, olha para mim. Fulano, eu já tentei trabalhar com venda, mas não dá. Você consegue porque você tem dom. Não é dom não, é necessidade mesmo. Inventaram mais um dom agora, 10º dom para vender. Olha, mas você tem dom para vender. Não é dom, é necessidade. Tem alguém entendendo o que Deus está falando? Tem pessoas que têm dificuldade de se mexer. Hoje o Espírito Santo diz: quer ver acontecer? Mexa-se! Saia dessa letargia! Mexa-se! Tem coisa na Bíblia, situações, que vai mais para o calvinismo. Deus agindo para o homem reagir. Mas tem situações na Bíblia que vai mais para o arminianismo. O homem agindo para Deus reagir. Tem momentos que Deus age para causar reação. Tem momentos que você precisa agir para causar reação em Deus. De quem é essa moça? E aí a Noemi diz: olha, eu avisei que o negócio era estreito. Foi você que disse, eu nem insisti mais com você, porque eu vi que você estava decidida, mas eu avisei você. O negócio é estreito. E aí, minha sogra? E aí, tem um costume aqui em Israel, que na época da colheita, os pobres vão atrás catando. É assim que nós vamos viver. Se eu não tivesse fugido, eu estava colhendo agora. Aí eu fugi, vou viver de sobra. Pegou? E a providência divina coloca no campo, naquele momento, um príncipe da tribo de Judá. Cinquentão, solteirão, e cheio da grana. E quando vê Ruth, ele pergunta: de quem é esta moça? Redobre a sua atenção. Ele não pergunta quem é. Ele pergunta de quem é. Traço da cultura religiosa e social. Naquela cultura, a mulher tinha que ter na sua vida um dono. Marido, pai ou irmão. Olhe para mim. Tem gente que vai dar glória a Deus.
Ruth não tinha pai, Ruth não tinha marido, Ruth não tinha. Quando Boaz pergunta de quem é, o moço não responde de quem é. O moço responde quem é. Por que ele não diz é de fulano de tal? Porque ela não tem. O moço não responde de quem é, o moço diz quem é. Ajuda o pregador, diz para alguém assim, mais importante do que você tem é o que você é. Existem lugares onde talvez você nunca vá ministrar, porque as pessoas medem os profetas por aquilo que eles têm, mas Deus irá te levar aonde Ele quiser, porque Deus o céu não está nem aí para o que você tem, o céu está prestando atenção em quem você é. Melhor esse glória a Deus, é muito pouco glória para tanta mulher de Deus. Agora pega esse torpedo aí e dê glória a Deus só se você entender. O moço diz quem ela é, porque para ele ela não tem, só que ela tinha, porém ele não sabia. Não, pastor, Ruth não tinha marido, não tinha irmão, marido ela não tinha. Ela não tinha marido, não tinha pai, nem tinha irmão, não, marido ela tinha. Salmo 68, verso 5, sabe o nome do marido dela? Iavé dos exércitos, pai de órfão e marido de viúva. Marido de viúva, marido de viúva. Eu vim aqui nessa noite, nessa tarde, profetizar para você, meu querido, minha querida. Só porque ninguém sabe, não significa que você não tem. Pegou? Vou de novo. Só porque alguém não sabe, não significa que você não tem. Davi, você não tem currículo para encarar esse bicho feio não, Davi. Tenho. Eu matei leão e urso, mas ninguém viu. Ninguém viu, mas eu matei. Tem glória a Deus aí? Aleluia, aleluia. Ninguém viu, mas eu matei. Eu tenho currículo. Eu tenho currículo. Quem matou leão e urso nunca vai perder para gigante. Cadê? Deixa eu ver. Tem aí? Tem alguém que já matou leão e urso aí? Tem. Cadê as mulheres que já mataram leão e urso? Fique de pé, por gentileza. Por gentileza. A mensagem é longa. Mas eu vou cortar o rolo, eu vou encerrar aqui. Boaz na mesa com Ruth. Isso é tão lindo, irmã. Irmã da mídia. Isso é tão lindo. Depois que ela enche a bolsa e já está querendo ir embora, o Boaz diz assim, não, calma. Tem mais para você. Aceita almoçar comigo? E Ruth se senta na mesa com Boaz. Olhe para mim, isso aqui é uma figura tão linda. Boaz aqui é um tipo de Cristo. E Ruth, a estrangeira, é uma figura da igreja. Ruth é o cumprimento da profecia de Oséias. Chamarei povo a quem não era povo. Chamarei amada a quem não é amada, quem não era amada. E Boaz molha o pão no vinho. Molha o pão aonde? No vinho. Pão, símbolo do corpo de Cristo. Vinho, símbolo do sangue. Ruth assentada com Boaz à mesa. Tipifica, simboliza, representa a igreja assentada com Cristo. Nas bodas do Cordeiro, nas regiões celestiais. Ruth assentada na mesa com Boaz. É o céu mandando uma mensagem. Eu, o Senhor, habito no lugar altíssimo, acima da mais alta estrela, mas habito também com quebrantado e contrito de coração que treme diante da minha palavra. Eu, o Senhor, não faço acepção de pessoas, sou Deus dos excluídos. Se olhar para mim com fé, eu abraço, chamo de filho e coloco assentado na mesa comigo.
Se prepare. Porque Deus é o Deus que surpreende. Quem recebe isso? Eu encerro com 2 versículos. 2 versículos eu encerro. Gênesis 37, versículo 35. O que Noemi projetou para a vida dela? Fracasso, desonra, miséria. Mas Deus usou Ruth para inverter todo aquele contexto negativo. Escute o que eu vou dizer agora. A pior sentença que pode ser dada sobre a tua vida não é a que vem do invejoso, não é a sentença que vem do fofoqueiro, do agoreiro, não. A pior sentença que pode ser dada sobre a sua vida é aquela que você mesmo dá. No versículo 35 do capítulo 37 de Gênesis, os filhos de Jacó dão a ele a falsa notícia da morte de José. E Jacó chora. E o texto diz, seus filhos tentaram consolá-lo. Olha que turma atribulada. Eles enganam o pai e depois vão consolar o pai porque está chorando. Mas o texto diz, Jacó não aceitou ser consolado e disse, aqui vem a sentença, que Jacó deu para si mesmo. Ele não aceitou ser consolado, diz o texto, e disse assim, com lágrimas descerei à sepultura. Sabe o que Jacó está dizendo, irmã? Ele está dizendo, parafraseando, está dizendo, olha, eu não sei se Deus ainda tem alguma alegria para me dar nessa vida. Mas por melhor que ela seja, não será capaz de tirar a dor que eu estou sentindo agora. Com esta dor que eu estou sentindo, eu vou descer à sepultura. Mas Deus surpreende. Eu vim pregar para vocês, mulheres de Deus, o ano ainda não acabou. Ainda tem surpresas de Deus. 13 anos depois, Jacó desceu ao Egito. 13 anos sofrendo. 13 anos chorando. E o senhor diz, papai, senta aí para o senhor não cair. Cuidado com o coração. Nós mentimos para o senhor, nós aprontamos uma pegadinha para o senhor. O José não morreu não. Ele está vivo. E aqueles sonhos dele eram verdade mesmo, viu papai? Ele governa toda a terra do Egito. Jacó desce ao Egito, escute. Abençoa Manassés e Efraim e diz, olha o que Deus faz, José, eu não esperava mais ver o teu rosto. E Deus surpreende, me deixa ver você e ainda ver meus netos. Abençoa José e abençoa todos os filhos. E abençoa até o faraó do Egito. Abençoou quem? Faraó do Egito. A maior autoridade, se fosse hoje, Donald Trump. Se fosse hoje, o presidente da nação mais poderosa do mundo. E na Bíblia, quem abençoa fica de pé. E quem é abençoado se curva. Faraó se curvou diante de Jacó. E por ele foi abençoado. Hebreus 11, 21. Aqui eu encerro. No versículo 21 da galeria dos heróis da fé está escrito assim, missionária Fernanda. Pela fé. Pela fé. Jacó abençoou aos seus filhos e encostado no seu cajado adorou. Pastor, não entendeu, eu vou explicar para te ajudar. Como é que Jacó disse que ia morrer? Chorando. Morreu abençoando e adorando. Abençoando e adorando. Abençoando, levanta a tua mão, é a última profecia que esse profeta entrega. Levanta a mão, levanta no terceiro andar. Você me ouviu até agora. Receba a profecia de Deus na palavra. Deus ainda irá te surpreender. Receba a profecia de Deus na palavra. Teu passado não vai determinar o teu futuro. Quem dará a última palavra é Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é dele a última palavra. Amém.